Maravilha. Iniciando a aula, então. Glória a Deus pela vida de todos. Nós estamos aqui na segunda aula do curso Maturidade no Espírito, primeiro capítulo. Louvado seja o nome do Senhor pelas nossas vidas. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo de aprendizado, Senhor. Cremos que o Senhor tem revelação a trazer para a nossa vida, no profundo do nosso ser. Nós cremos que nós não fomos chamados para ficarmos em forma estática, mas desenvolvermos, avançarmos e crescermos rumo à maturidade do varão perfeito, rumo àquilo que nos está proposto na tua presença espiritual. Ministra o nosso coração, fala conosco, Senhor. Cada irmão que está chegando com a aula em andamento, ministra o coração de cada um, que nós possamos ser ministrados de forma profunda nessa noite. Nós oramos, nós já te agradecemos, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Queridos, eu quero aqui compartilhar com vocês. Boa noite, Silvia, seja bem-vinda. E se não for possível... consegue falar? Pensei que não ia conseguir falar, mas tá tudo bem. Se vocês virem alguém aí pedindo para entrar, vocês me avisam, tá? Agora aqui eu não vou conseguir... Opa, estou compartilhando algo errado aqui. As funções do corpo, vocês estão aí com ele aberto? Dá para ver aí bem? Sim. Sim, né? Bom, as funções do corpo. Nós vamos aqui fazer uma breve recapitulação do que nós vimos na aula anterior. Então, pela palavra de Deus e pela experiência, nós podemos ver que o homem possui três partes. Ele é espírito, tem alma e habita num corpo. O corpo é como se fosse ali a casca de um ovo. O espírito é a gema e a alma é a clara. Mas então a casca do ovo é a parte mais fininha do ovo. É a mesma coisa o corpo. O corpo ele é muito sensível, porque é aquilo que nos conecta ao mundo, aquilo que é visível, aquilo que é natural. Então o nosso corpo realmente, as cinco funções do corpo, né? O tato, o olfato, o paladar, a visão e a audição. Nós captamos tudo 24 horas por dia, mesmo enquanto estamos dormindo, o nosso corpo está captando, a nossa mente está trabalhando, e isso é muito sério para que eu tenha uma vida de vencedor aqui na terra, se eu entendo isso. O Espírito é aquela parte pela qual temos comunhão com Deus, nós já vimos isso. Ele é o elemento que nos dá consciência de Deus, que nos faz lembrar da existência de Deus. A alma é a parte que nos permite ter contato conosco mesmo. É aquilo que nos define como pessoa, né? O nosso psique, a nossa personalidade, está tudo na alma. A alma é o meu eu. E, portanto, o centro da minha personalidade, a pessoa, a embalagem não define, mas é a alma que define a pessoa, quem ela é de fato. Na alma fica armazenada as memórias emocionais, todas as experiências prazerosas, como os traumas, tudo isso fica no âmbito da alma. E quando nós aqui pararmos de existir aqui na Terra, o que volta para Deus é a nossa alma. O nosso eu é a nossa alma, as nossas emoções. E o corpo é a parte material, é a matéria, é onde estão os nossos sentidos físicos. E a função básica do corpo é manter o contato com o mundo material através dos 5 sentidos, que eu acabei de mencionar para vocês. Essa é a nossa conexão de ser, de existência com o mundo físico. Mas vamos ver a questão da função. Aqui nós vamos ver a função do espírito. O espírito humano possui 3 funções básicas: intuição, consciência e comunicação. Isso nós vimos
na questão da semana passada. E eu só estou recapitulando. Na aula 2, né, pastor? Na aula 2. O espírito humano possui 3 funções básicas: intuição, consciência. Eu estou passando aqui um pouco rápido porque não é a nossa aula hoje, tá? Nós vamos falar sobre o corpo. Eu só estou recapitulando. Tudo bem? Amém. Você quer falar alguma coisa, Renata? Tá ok. As funções da alma, como nós vimos na semana passada. A alma humana é composta por 3 partes: a mente, a vontade e a emoção. Ou da nossa conexão como ser. Ela se resume nesse tripé: mente, vontade e emoção. Esse tripé eu tenho condição de dominá-lo. Aliás, é minha função dominar. Eu vou dominar a minha mente, eu vou trazer a minha memória aquilo que me dá esperança, eu vou dominar a minha vontade, que eu falei a questão do caráter, até tenho vontade de fazer algo, mas eu estou decidido a não dar esse prazer para a minha alma, para as minhas emoções, e a minha emoção, que eu vou cuidar. Salomão fala algo sério: de tudo que se deve guardar, guarde o coração, que é a alma, porque ali está a fonte da vida. Então, de tudo que se deve guardar, querido, eu devo guardar as minhas emoções, devo guardar a minha mente e devo guardar a minha vontade. De tudo que é mais importante, porque é dali que advém a minha vida. Eu não posso ser uma pessoa que vive uma vida desregrada, que satisfaz tudo o que o meu coração está com vontade de fazer. Não, eu preciso entender a questão de limites, de tempo, de hora, e tudo isso eu vou vendo a questão da emoção. E nós vemos aqui também a função do corpo, que nós vamos ver aqui hoje. O nosso corpo é apenas o lugar onde moramos nesse mundo. Alguém tem a Bíblia fácil aí para que nós possamos abrir a palavra de Deus? 2 Coríntios. Isso, 2 Coríntios 5, do 1 ao 4. 1 ao 4. Alguém achou, já pode ler, por gentileza? A morada eterna do cristão. A morada eterna do cristão. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, este tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, no céu. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia estando vestidos, não fomos achados nus, porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser vestidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. O mortal seja absorvido por aquilo que é imortal. Esse é o desejo de Paulo. E ele comenta com a igreja em Corinto. É uma luta, é um desafio constante e diário. A função básica do corpo é ter contato com o mundo. É ter contato com o mundo. Essa é a nossa realidade. Mas o que acontece quando eu estou com o meu corpo ou com a minha condição de vida desfigurada? A função básica do corpo é ter contato com o mundo físico. Mas no futuro nós receberemos outro corpo glorificado, como o Wilson acabou de ler.
No céu não teremos uma nova alma, mas teremos um novo corpo. A alma continua a mesma. Ela será completada, ela será concluída. Aquilo que o Espírito Santo não terminou enquanto nós estamos aqui na terra, ao chegarmos no céu, nós receberemos aquilo que nos falta para atingirmos um corpo glorificado e, como a Bíblia diz, a estatura do varão perfeito. Assim como Jesus o veremos e seremos semelhantes a ele. Mas o corpo físico, ele não vai ser regenerado, ele vai ficar aqui, só que ele tem conexões que muitas vezes influenciam a nossa emoção, influenciam a nossa vida, que é a tônica, o tema principal dessa aula inicial. O nosso espírito foi regenerado, a nossa alma está sendo transformada e o nosso corpo será glorificado, não esse corpo terreno. Esses são os 3 tempos da nossa salvação. A função da sensação do corpo, que aqui nós estamos vendo, e aqui que está na apostila. Na apostila você tem aí, na página 16, a sensação do corpo. É algo interessantíssimo, que são portas de entrada para a nossa vida. Vocês estão aí com a apostila, correto? Sim. A sensação, as sensações, né? A sensação é a nossa porta do nosso ser e constitui os 5 sentidos do corpo. Tudo o que entra na nossa vida, ela é captada. Tudo que entra em nossa alma entra através dos 5 sentidos. Isso é muito interessante. A primeira, a função da locomoção. O nosso corpo é a parte mais inferior, pois é ele que tem contato com o mundo físico. Para o corpo é impossível perceber as coisas espirituais. Nós ficamos muito centrados na questão das sensações e da locomoção. Eu me movimento nesse mundo, eu ando de um lado para outro, mas muitas vezes conectado com a terra, com o que é material. E o meu corpo não tem ou tem nada de percepção espiritual. Eu fico às vezes muito fixado nesse mundo, muito na lógica, muito no entendimento humano e mundano. E isso é algo que eu preciso aprender a lidar, porque senão eu vou me tornar uma pessoa extremamente materialista, extremamente carnal e extremamente mundana. Mundana não no sentido de pecado, mas no sentido de eu ignorar, de eu desconsiderar as coisas do Espírito. Eu vivo, eu sinto aqui na terra, o meu corpo sente as pressões do mundo, mas eu não posso me esquecer de que eu sou um espírito, tenho uma alma e habito num corpo. Então as sensações do corpo, eu posso controlá-las e posso dominá-las. E é o que nós vamos ver aqui nessa noite. Terceiro ponto que nós vemos aqui na apostila é a função de instinto. E você perceber que nada disso é pecado, tá? A locomoção, você pode ir em qualquer ambiente. Você não está em pecado, você pode ir aonde você quiser. Você pode ter várias sensações e isso não está conectado a pecado. Instinto, por exemplo, eu posso sentir algum instinto no meu corpo. Os instintos são reações inatas do corpo, faz parte da minha vida, faz parte das minhas, das minhas emoções, dos poros do meu organismo. Por exemplo, quando você sente medo, ou você passa perto de um cachorro, você já se trava. Não tem nada de pecado, nada de errado nisso, porque é uma reação do meu corpo, reação do meu organismo. Quando você vai numa escada rolante, ou no elevador, ou numa roda gigante, e de repente tem uma sensação um pouco de arrepio, isso faz parte das minhas percepções como ser humano. São reações que em si mesmas não são pecaminosas. Entretanto, elas são a base da concupiscência da carne. Deus criou os instintos bons, mas por causa do pecado, eles foram degenerados.
Adão sentia prazer no jardim do Éden, ele sentia regozijo, ele sentia alegria, ele sentia deleite, ele tinha gozo, e nada disso era pecado, porque fazia parte da condição humana natural do corpo, da obra maravilhosa que Deus criou o nosso organismo. A própria Bíblia fala que de forma maravilhosa nós somos criados. O nosso organismo é um espetáculo. O organismo humano, o corpo humano, ele é capaz de fazer coisas que nós ficamos assim abismados. Esses dias eu assisti uma cirurgia de uma pessoa que estava sendo operada, ele tinha problema de Parkinson. E o cirurgião estava lá, tirou a calota do cérebro dele, mexendo ali no cérebro dele, e ele estava com o braço direito há muito tempo sem movimento, e enquanto o neuro estava mexendo no cérebro, ele estava com o braço levantado, movimentando. Eu falei, puxa, está resetando ali no cérebro da pessoa, e a pessoa está respondendo aquele estímulo no cérebro. Você já deve ter visto já pessoas também fazendo na mesa de cirurgia, o camarada tocando violino, enquanto o neuro está lá trabalhando no cérebro dele. O nosso organismo, o nosso corpo, ele é capaz de fazer coisas extraordinárias. O esforço humano, você vê os triatletas, você vê pessoas que têm um condicionamento físico que vai além do normal, e muitas vezes nós não usamos toda a nossa capacidade. Eu não sei ao certo, eu não pesquisei, mas o cérebro humano, talvez ele não é usado nem 10% de tudo aquilo que ele é capaz de fazer. Tão maravilhoso é a criação do ser humano. Agora, quando entra o pecado em cena, toda essa capacidade, ela é desconfigurada. Você vai perceber aqui a questão das experiências, das sensações, da necessidade da disciplina do corpo. Por exemplo, a fome, o prazer de comer. Quem é que não sente prazer em saborear algo gostoso, delicioso? Isso enche. Agora, eu posso entrar na questão do pecado, da gula, da falta de controle. Por exemplo, a sensação do medo. Por causa do pecado, a pessoa pode ficar traumatizada, simplesmente ela trava, e o medo paralisa pessoas. Nós podemos ver isso. Então, assim, as sensações, por exemplo, do prazer sexual, Deus criou o sexo para o casamento, mas por causa do pecado, isso é deturpado e acaba desconfigurando, e aquilo que era para ser bênção, acaba ficando degenerado. E aqui na apostila, eu quero compartilhar com vocês algo interessante. O corpo, ele tem 3 instintos básicos. O primeiro é o da sobrevivência. Você também já deve ter visto algum relato de pessoas que, sei lá, um avião cai na mata e a pessoa, o primeiro instinto dela é sobreviver àquele acidente aéreo, e ela começa a procurar aonde ela vai buscar alimento, buscar água, buscar um lugar para poder dormir. Isso faz parte do instinto do ser humano, o instinto de defesa. Muitas pessoas elas acabam assim reagindo a uma ameaça de uma forma que nem ela espera. Toda a ação ela acaba desarticulando uma reação. Então a pessoa toma uma ação, a outra pessoa já reage, um instinto de defesa. Isso faz parte da nossa condição física. A questão sexual, como eu falei também, o ser humano tem essa necessidade, esse desejo, foi Deus que colocou, não é um pecado. O diabo não cria absolutamente nada, o diabo não cria, ele não tem poder para criar nada, ele simplesmente copia e deturpa, ele copia algo que é santo, sagrado e deturpa, e aí dá uma imagem desconfigurada. O instinto de sobrevivência do ser humano inclui o comer, o beber e as necessidades fisiológicas. Todo mundo tem. O pecado transforma esse instinto natural, algo simples, em glutonaria e bebedice. Perde o controle. Tudo aquilo que faz com que a pessoa perca o controle, perca o limite, é parte do pecado na vida do ser humano.
Grave bem, isso é muito fácil de ver. Tudo que faz com que a pessoa exagere, perca o limite. A bebedice, por exemplo, o gosto por beber. O estímulo leva a pessoa a exageros. O instinto de defesa, por exemplo, inclui os atos reflexos de proteção, como esquivar-se, esconder-se, proteger-se. O pecado já leva para brigas, facções, iras, violência. Você percebe como algo que é natural, ele é convertido em algo maléfico, maligno, mal intencional? O instinto sexual foi corrompido para se transformar em adultério, fornicação, prostituição, sodomia e coisas parecidas, de algo que é santo, que é algo para o casamento, algo que foi criado por Deus para oxigenar, para melhorar ou dar qualidade ao casamento. O diabo vem e pega isso e tira do contexto de criação e traz a deturpação em todas as áreas. Tudo o que é considerado pecado parte de algo que Deus criou para o bem e por causa do pecado é deturpado e afasta do propósito central e leva o ser humano a fazer coisas que confrontam a sua origem, confrontam a sua fabricação. Ele acaba adulterando do original. A disciplina do corpo, querido, eu não sei se vocês já ouviram ou já estudaram alguma vez na vida sobre a disciplina do corpo. Alguém aqui já estudou? Eu não. Mordomia do corpo. Alguém já ouviu falar sobre isso? Que não. Pensa bem você. Você está num castelo e você é mordomo daquele castelo. A sua função é manter aquele castelo limpo, protegido, tudo em ordem. Se houver alguma coisa quebrada, é função sua organizar, porque você é mordomo. O mordomo em si, ele não faz todo o trabalho braçal, mas ele gerencia, ele cuida, ele mantém tudo ali funcionando. Isso é função do mordomo. Eu e você somos mordomos do corpo que Deus nos deu. O nosso corpo, eu repito para você, é único. Nós não temos outro corpo. Eu não vou no médico, pode até fazer um implante, uma substituição de uma parte do meu corpo, mas não fica como o original. O nosso corpo, ele só tem uma única vez, uma única vida. E a função minha, função nossa, cuidar deste corpo rigorosamente. Então a disciplina do corpo, a mordomia do corpo é algo muito sério. E isso tem muito a ver com a vida cristã. Eu lembro uma vez, que eu estava numa convenção, e nós estávamos, acho que em 21 dias de jejum, parece, e tinha um pastor. A convenção tinha milhares de pessoas, milhares. Esse pastor, ele ficou 21 dias só com água. Ele era diabético, ele era hipertenso. Naquela convenção, ele saiu para uma churrascaria, para entregar o jejum numa churrascaria. O que vocês acham? Camarada diabético, hipertenso, 21 dias só tomando água. Do nada ele vai para uma churrascaria. O que vocês acham que aconteceu com o cidadão? Passou mal. Não, infartou e morreu. Meu Deus. Infartou e morreu. Muitas vezes, querido, o budista, ele acha muita graça. O budista, ele faz muita festa no velório de alguém da religião dele. Porque ele acha engraçado o comportamento, muitas vezes, do cristão. Ele fala, mas o cristão parece que ele morre sem ter vivido. O budista, ele comemora a morte porque ele entende que aquela pessoa viveu a melhor forma que tinha para viver. E o oriental, realmente, ele é muito regrado em tudo. Exercício, alimentação, tempo, sono, tudo. Mas o ocidental, não. O ocidental, geralmente, é bem exagerado. Ele não observa o sono, ele não observa o que ele coloca diante dos olhos, ele não observa o que ele coloca diante dos ouvidos, ele não observa o que ele coloca para dentro do corpo. Ele geralmente é muito sem regra, desregrado, sem regra, sem limite.
E muitas vezes, querido, quando a conta chega, nós acabamos lamentando. Mas a disciplina do corpo é algo sério e é função minha e sua. Cuidar do nosso corpo, cuidar do nosso organismo, cuidar da nossa mente, cuidar daquilo que eu trago diante dos meus olhos, cuidar daquilo que eu coloco diante dos meus ouvidos, cuidar daquilo que sai da minha boca. Isso é função. Eu tenho que ter uma disciplina. Todo cristão tem que ser disciplinado com relação ao corpo. Olha o que diz aqui no próximo slide. Tudo o que é do diabo vem de fora para dentro, e tudo que é de Deus vem de dentro, no nosso espírito, para fora. A palavra de Deus diz que os nossos olhos são a luz do corpo, e se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será mau. Significa que tudo que eu coloco diante dos meus olhos é mau, eu contamino todo o restante do meu corpo. Isso é muito sério. Disciplina do corpo. A ação do maligno sempre segue uma sequência: chamar a atenção, despertar um instinto, produzir um desejo, criar a intenção e levar à ação. Eu vou disponibilizar esses slides depois no final da aula, tá em PDF, no grupo, porque é algo sério que nós precisamos entender. Lembra que eu disse no começo? Nada daquilo que é instinto nosso é pecado. Muita coisa, isso começa sempre do natural, do normal. Ter vontade é natural. Ter desejo é natural. Ter alegria é natural. Ter medo é natural. Ter fome, ter frio, ter sede é natural. O que foge é o que vai além daquilo que é benéfico para o meu corpo, para o meu organismo. E Satanás, o pecado nunca acontece de primeira, tá? Sempre tem uma sequência e sempre se repete. Eu digo a você, Satanás não cria nada novo. Tudo ele copia e se repete. Satanás sempre age. Quando a pessoa vai pecar, ele já pecou há um bom tempo atrás. O pecado em si só veio para manifestar algo que já estava latejando, ou já estava latente lá na mente dele, ou nos olhos dele, na vontade dele, há um tempo atrás. Primeiro ele chama a atenção. Satanás sempre chama a atenção. Ele sempre mostra algo prazeroso aos olhos. Lembra quando Eva estava no jardim? A Bíblia, vamos ler, você está com a Bíblia aberta fácil aí? Sim. Olha só, vamos ver Gênesis. Gênesis capítulo 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: com certeza vocês não vão morrer. Na verdade, Deus sabe que no dia que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Olha o versículo 6. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Dá para perceber aí uma escala no pecado? Primeiro a serpente convence Eva. O que você consegue identificar aí nesse trecho? O que o fruto era aos olhos da Eva? Renata, Silvia. Era agradável, não foi isso que Eva falou? Que Eva no versículo 6? Sim. Agradável. Satanás nunca vai oferecer
algo que vai me causar espanto, ou arrepio, ou medo. Sempre vai vir de forma agradável, sempre através do natural, sempre do natural. Ele sempre vai vir chamar a atenção, seja de uma imagem, seja de um elogio que eu ouço, de uma voz que eu ouço, e aí a partir de chamar a atenção, desperta um instinto. Eva, ela olhou para a fruta e viu que aquela fruta era desejável para dar entendimento. Depois ele produz um desejo, cria a intenção e leva para a ação. Há uma sequência. E o corpo, querida, ele é um para-raio. Se eu não souber administrar as minhas intenções, os meus desejos, eu acabo sendo convencido pelo diabo. Isso é algo assim muito corriqueiro, normal. Todo mundo, todo ser humano, não tem um ser que escapa dessas tentativas, melhor dizendo, dessas tentativas do diabo. Se eu sou instruído na palavra de Deus, se eu amadureço espiritualmente, à luz da palavra de Deus, eu consigo identificar e falar, opa, espera um pouquinho só, está me chamando a atenção algo, mas eu já consigo ver o que tem depois de trás disso. Isso não vem de Deus. Então eu nem vou perder meu tempo. Não, mas vem aqui, é bonito, olha, serve para você. Esses galantejos, esses elogios fora de um contexto, tudo tem uma pegadinha por detrás. Tudo tem uma pegadinha por detrás para gerar um instinto. O marketing vive disso, o mundo vive disso. As cores, por exemplo, sabe por que o McDonald's, as cores do McDonald's é vermelho e amarelo? Gerar fome. Burger King também tem vermelho e amarelo. Girafas também tem vermelho e amarelo. Se você andar num parque, sei lá, de... Oi? Para comer... Exato, gera fome e pressa para você ir rápido. Então você come e já quer ir logo embora, porque aquilo já está te incomodando. Então ele já fisgou você já comprou o produto, e a próxima, e aquelas junções de cor faz com que você tenha pressa de ir embora. A distância de um lugar para colocar fome, por exemplo, meu filho ele foi passear num tipo de um safari em São Paulo. Aí ele estava falando que quando você passa de um lugar, de uma praça de alimentação até a outra praça, é cronometrado e é medida a distância, justamente para que quando você estiver chegando lá próximo, você já tenha fome de novo. E antes de chegar próximo, começa a soltar alguns aromas no meio do caminho, que você vai sentindo o cheiro da fome. Fome tem cheiro? Fome tem cheiro. Fome tem cheiro. Você vai sentindo o cheiro antes de chegar no lugar, para que quando chegue no lugar, o seu cérebro já fala, epa, está na hora de eu parar para comer de novo. O mundo está cheio disso, queridos. E eu repito para você, ele brinca com algo que é natural. O tema dessa aula é eu me antecipar para aquilo que é do maligno. E eu não cair mais nas pegadinhas não do malandro, mas pegadinha do malandro mesmo, pegadinha do maligno. É só eu me atentar com as coisas, e quando eu mais alimento o espírito, mais aguçado o meu espírito fica, e mais antenado ele fica para perceber as ardilosas astúcias do diabo. Antes do diabo chegar com aquela conversa afiada, o meu espírito já avisa, olha, não vai nessa conversa, não caia nesse elogio, não caia nesse convite, não caia nessa proposta. Mas aos nossos olhos, como Eva, aos olhos parece bom, aos olhos parece, mas o que tem de por detrás? O Espírito Santo vai me revelar. Mas vamos só continuar. Faz sentido para vocês ou estou muito acelerado? Não, dá para entender perfeito.
Tem alguma dúvida? Quer comentar algo, Renata, Silvia, Wilson, Enzo, Dai? Vocês querem fazer algum comentário? Não. Não, não tem nenhuma dúvida, não. Ótimo. Aí vamos ver a questão assim da disciplina do corpo um pouquinho mais para frente. Devemos ofertar o nosso corpo a Deus e trazê-lo debaixo de disciplina. Alguém pode abrir Romanos 12:1 e 1 Coríntios 9:27? Por favor, tem como, Renata, aí também para nós participarmos? A Fabi chegou! Olá! Boa noite! Tô no trânsito, mas tô ouvindo, hein? Isso é fome, Fabi. Parabéns para você, isso é fome. Obrigada. Alguém achou aí? Tudo certo, graças a Deus. Maravilha. Alguém achou Romanos 12:1? Sim. Leia, por gentileza. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, e apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso daí tem que ser grifado e estudado e lido todo santo dia. Aqui está falando, Paulo está falando do corpo, tá bom? Nós não estamos falando da alma e nem do espírito. Por que essa preocupação de Paulo? Por que Paulo está tão preocupado se o meu corpo vai, quando eu parar de existir, esse corpo fica aqui na matéria e minha alma volta para Deus que o criou? Por que essa preocupação de Paulo? Porque é do meu corpo que entra as investidas do diabo. Paulo fala, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ele está implorando, ele está pedindo pelo amor de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha que interessante, esse culto racional é quando tenho consciência. Eu sei que aquilo, Paulo mesmo fala, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu até posso fazer tudo no que diz respeito ao natural. Tudo está ao meu dispor, mas nem tudo me convém. O que não me convém? Aquilo que vai trazer na minha alma os efeitos de eu estar rompendo com a minha conexão com Deus. E isso nós chamamos de pecado. Pecado. Por isso Paulo fala, olha, traga a tua vida de forma racional. Olha, eu sei que é gostoso, mas por amor ao Espírito Santo que habita na minha vida, eu digo não. É ruim eu levantar de manhã para fazer uma caminhada, para fazer um exercício, mas por amor à obra de Deus na minha vida, eu vou dizer sim. Dá para perceber? Dá para perceber? Então, assim, por amor, Paulo está falando pelo amor de Deus, por favor, olhem, cuide dessa matéria. Cuidar do corpo, querido, não é só a questão do material, mas é realmente eu ter zelo com essa máquina extraordinária que Deus me deu. Puxa vida, faz muita falta. Cada parte do meu corpo, cada membro, tudo isso funciona muito bem. E se eu não faço uma boa administração, eu pago um preço que acaba até mesmo abatendo a minha alma. Mas vamos lá, vamos só seguir, senão eu vou acabar. Quem achou 1 Coríntios 9:27, por gentileza, leia. Eu leio. Por favor. Mas exmungo meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo fala algo muito claro. Paulo fala, olha, nem eu, a Bíblia fala, aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Mas o apóstolo Paulo está falando, olha,
Ninguém sabe qual era o espinho da carne dele, mas ele andava tão fixado na ideia de guardar o corpo dele, de preservar-se para Deus, porque ele falou assim: não, eu vou pregar para um monte de gente e no final das contas eu não vou estar vivendo aquilo que eu prego, eu vou acabar sendo desqualificado, eu não vou ser aprovado, eu não vou ter uma vida de vencedor aqui na terra, eu vou sucumbir às tentações. Não sei se você já ouviu um relato quando Paulo ele fala que ele tinha espinhos na carne, ele pede para Deus: Deus, tira esse espinho da minha carne. Ninguém sabe o que é, tá? Não sabe se é uma pessoa que ia, isso ele fala quando ele está na prisão, ninguém sabe se é alguém que ia visitar ele todo santo dia na prisão e só para incomodá-lo. Algumas pessoas falam que é um tipo de um pecado que ele tinha na carne dele, uma vontade que ele tinha que lidar com aquela vontade. Ninguém sabe ao certo, mas Deus fala para ele: Paulo, a minha graça te basta. Fica na minha presença, que a minha graça te basta. Eu lembro, não sei se eu já contei aqui para vocês, eu estou meio encanado com esse negócio de historinha, estou contando muitas vezes repetidas. Eu já contei de um vizinho epilético que tinha aqui perto de casa? Essa ainda não. Oh, benção! Eu vou escrever um livro, As Histórias do Pastor Maurício. Não, mas tinha um rapaz, é verdade, ele era epilético. Eu lembro, eu era criança, ele já faleceu faz muitos anos, mas ele tinha algo muito interessante que ficou marcado muito em minha vida. Ele sofria de epilepsia e ele se jogava e caía no chão e se machucava. E um dia eu vi ele estava andando com uma carriola aqui na frente de casa, e a hora que ele percebeu que ia ter crise, sabe o que foi que ele fez, Wilson? Ele deixou a carriola e se abraçou num poste que tem em frente de casa. E ele abraçou o poste com toda a força e começou a gritar, até que passou a crise e ele caiu no chão, mas ele não se machucou. E aquilo ficou gravado na minha cabeça. Depois eu me converti, eu falei: olha só, as tentações todos os dias elas nos cercam, mas eu tenho que me abraçar de forma tão forte na cruz de Cristo e segurar tão forte a cruz de Cristo até que passe essa tentação, para que eu não me machuque caindo nessa tentação. E é exatamente isso que Deus fala para Paulo. Quando Paulo pede para que seja tirado o espinho da carne, Deus fala para ele: Paulo, segura em mim, cara, fica preso em mim, agarra em mim, que você vai se sair bem, você vai vencer essa tentação. No nosso corpo, querido, a gente sofre a tentação, não tem como eliminar a tentação, só se a gente morrer, tá? A pessoa falar que não sente prazer, que não sente, é mentira. Tentação vem, a pessoa pode não ser tentada na área sexual, mas ela é tentada no dinheiro, ela é tentada na ganância, ela é tentada nos vícios, ela é tentada em várias situações diferente um do outro. Aquilo que aflige a minha carne pode ser diferente daquilo que aflige a carne do Enzo, daquilo que aflige a carne da Silvia, daquilo que aflige a carne da Renata, da Fabiana. É diferente. Mas se nós pararmos aqui para pensar, todos nós aqui temos algo para contar em algum ponto na nossa vida que a gente é fraco. Sim ou não? Sim. Todos nós temos uma fraqueza, todos nós. Mas é policiamento, é fazer patrulha. Aqui, como o Paulo está falando aqui, olha, que é o vosso culto racional. O que é um culto racional? É você saber aonde você não pode dar brecha. Tem pessoas que viveram tanto tempo com cerveja que não pode sentir o cheiro daquela bebida. Não pode sentir o cheiro. Eu bebi cerveja quando eu tinha, 14, 15 anos. Nunca mais eu coloquei na minha boca. Talvez hoje não me incomode, o cheiro não me incomode, no sentido de despertar desejo. Mas tem pessoas que não suportam, não podem nem brincar com isso. Não sei, tem situações em que a pessoa tem que se tocar. Tem situações que você tem que saber qual é o limite da sua carne. E
se precaver, até que eu ganhe mais músculo naquilo e me torne mais resistente àquilo. Só para nós continuarmos aqui um pouco, ficou tudo bem para vocês? Ficou claro ou não? Sim? A disciplina do corpo. O nosso corpo e a nossa alma são a parte do nosso ser natural, que é chamada de carne no Novo Testamento. O carnal, então, é aquele que vive no nível natural, ou seja, no nível da alma e do corpo. Não se trata de uma pessoa que vive em pecado, mas sim que vive no âmbito carnal. E é uma atitude que devemos ter em relação a cada parte do nosso ser. O espírito deve ser exercitado, fortalecido, alimentado. A alma vai acabar sendo transformada e o corpo deve ser disciplinado. Faz sentido para vocês isso? Sim. Tem uma história, né? Não sei se é verídico, eu só vou encerrar aqui a aula, que o tempo já está acabando aqui. Mas dizem, né, que o Cristiano Ronaldo, até em restaurante, ele leva o par de chuteiras dele. Que enquanto a pessoa está comendo, dá uns 5 nele, ele se levanta e sai fazer a caminhada dele para poder manter o ritmo, porque ele quer chegar nos benditos 1000 gols dele. Então ele tem que disciplinar a carne dele, porque ele já é um quarentão. Então ele não tem mais uma estrutura de menino. E ele, na cabeça dele, ele precisa disciplinar cada vez mais por causa do objetivo que ele quer. Mesma coisa eu. Qual é o meu objetivo? É chegar no final da minha vida e dizer que eu combati o bom combate, que eu completei a carreira e que eu guardei a fé. Que eu consegui não ser desqualificado, como era um temor aqui de Paulo. Para isso, eu preciso disciplinar o meu corpo, disciplinar a minha carne, ter uma vida de oração e uma vida de conhecimento da palavra de Deus cada vez mais. Só para nós encerrarmos esta parte aqui, querido, eu acho que aqui já está bom para nós. Eu vou encerrar essa aula e aí a gente volta com um novo link, que o meu tempo aqui já está expirando. Tem alguém que quer comentar algo? Nós temos aqui ainda 10 minutinhos de tempo. Alguém quer comentar algo? Surgiu alguma dúvida? Ou quer acrescentar algo? Não, tranquilo. Silvia, Fabi, Renata, tá tudo bem para vocês? Tudo bem. Você conseguiu explicar uma coisa que eu perguntei sábado no evento lá. Você deixou bem claro, ficou muito claro para mim, sobre as tentações do mundo. Você quer compartilhar, porque talvez seja questionamento de outras pessoas aqui também, é possível ou não? Sim, eu perguntei quais as dicas que a gente pode ter para conseguir vencer as tentações do mundo, fora a oração, né? A oração a gente sabe que já é um escudo, mas a Patrícia falou que a gente precisa perguntar para o Espírito Santo sempre antes de agir o que realmente vale e o que não vale a pena fazer, e deixar que o Espírito Santo direcione a gente. Sim. Mas você deixou bem claro também, né, como a gente se armar. Porque o natural, como o Paulo fala, tudo me é lícito. Natural, beber, comer, dormir, andar, lutar, tudo me é lícito. Mas existe um limite e um para quê? Uma luta, uma competição, uma disputa, é saudável. Vai um jogador, um time de futebol, o Enzo vê que o camarada lá, o técnico fala, vamos entrar lá no campo, se der pra gente ganhar, a gente ganha, senão tá tudo bem. O Enzo fala, vou pegar minha chuteira e vou embora. Verdade ou não é? Verdade. O mínimo tem que ter sangue no olho e vontade de ganhar. Agora, se você está aí numa competição dentro de uma família, onde você quer abraçar tudo e deixar a tua própria casa de lado, não. Está desproporcional, não faz sentido. Mas é lícito a competição, desde que seja no campo certo, na hora certa e na medida certa. É muito interessante isso, porque os cinco sentidos, todos eles são naturais e nenhum deles é pecado. O pecado é o que sai daquilo que me conecta a Deus. É muito interessante. Oi?
O exagero, né? O exagero, É demais. perdão? Tudo que é demais. Tudo que é demais, ou tudo que é em excesso, tudo que é com a intenção errada, tudo que é no foco no errado. É muito interessante, mas sempre o diabo é sujo. Ele sempre parte daquilo que é correto, daquilo que é bom. E você observar de novo ali em Gênesis 3, viu Eva que era bom. O fruto era bom. Só que Deus falou, não coma. O fruto em si era bom, não tinha problema nenhum, era delicioso, era lindo. Mas Deus falou, não coma. Deus não estava ali só proibindo, Deus queria saber o limite do controle do corpo do ser humano. E aí Eva sucumbiu a uma conversa. Queridos, vamos tomar uma água, um café, e aí eu volto daqui 10, 15 minutinhos e coloco outro link no grupo. Tudo bem para vocês? Sim. Grato. Tudo bem.